Fala, gente boa, tudo bem? Eu me chamo Rafael Bittencourt. Obrigado por você ter clicado agora nesse vídeo e me dar o privilégio da sua companhia nesses minutinhos importantes. Eu vou ser objetivo, porém eu preciso ser didático, evidenciando fatos para você ampliar o seu conhecimento sobre o que está acontecendo no mundo hoje, esse caos, essa confusão e essa geração perdida. Porque bagunçaram a cabeça dessa geração e cada vez mais e mais surgem aberrações. Bom, o Kleber Lucas não surpreendeu ninguém, porque já há um bom tempo ele vem dando declarações e tendo comportamentos muito semelhantes às pessoas do mundo esquerdista, ao marxismo cultural, aos socialistas, às pessoas que são anti-Deus, são anti-princípios judaico-cristãos. Então, uma histeria, né? Desespero, uma histeria mesmo, de que isso é opressor, isso é dominador, né? Isso não tem a ver com as minorias. O Kleber Lucas e já foi uma celebridade gospel, né? Do mercado da música evangélica, um homem talentoso, compõe muito bem, né? Não tem uma voz tão brilhante, mas sabia encaixar muito bem a sua voz em composições maravilhosas. Isso é inegável, né? Mas eu não sei se estamos naquele momento. Icabode, foi-se a glória de Israel. Que um dia o homem, quando é movido pela glória de Deus, meu irmão, o Espírito Santo usa, assim como usou Saul também, né? Mas depois Saul, Deus disse, olha, eu me arrependi de ter levantado você, porque Saul também profetizou, cheio do Espírito de Deus. Então, Kleber Lucas, com muito talento, usado por Deus, já criou canções, né, compôs canções que abençoou tanta gente. Kleber Lucas se alinhou à esquerda, né? Parece que o marxismo cultural fumou o cérebro dele. Essas pessoas que entram na linha de Karl Marx, socialistas, comunistas, nas linhas desses filósofos ateístas, né? Marx, por exemplo, já provei para você por biógrafos, né, e comentaristas de filosofia, né, falando que Karl Marx era ficcionado, ele tinha uma paixão, uma busca por Satanás, pelo diabo. Ele mesmo fala que os demônios inspiravam ele, etc. Vamos lá. Kleber Lucas se alinhou à esquerda no processo eleitoral, né? Fez campanha para o Inácio e criticou a igreja que estava se posicionando em favor do presidente, né? Da direita cristã conservadora. Não é o nosso papel julgar ninguém, a não ser olhar para os frutos e estabelecer um juízo a partir da palavra de Deus. O Kleber Lucas, então, dentro desse conceito do marxismo cultural, né, da crítica racial marxista, todo politicamente correto, toda essa lacração ideológica, ele decidiu entrar na onda da Rede Globo, né, dessa galera aí. E ele vai cantar na posse do Inácio, do Nine, né, na possível posse do Inácio. Junto com, inclusive ele vai cantar, dividir o palco com um artista que disse que Jesus é travesti, que Jesus é gay. E o Kleber Lucas, que ganhou dinheiro defendendo Jesus, cantando sobre a Bíblia. Fez a sua vida, construiu seu patrimônio com os seus irmãozinhos de fé, consumindo os produtos que ele lançava em nome da fé, em nome de Deus. E hoje ele divide um palco com aqueles que negam a fé, negam a Bíblia, comem a Bíblia, defecam na Bíblia, jogam cocô na igreja. Ele vai dividir o palco. Então, o Kleber Lucas, ele se alinha então com a Globo. Numa jogada estratégica, ele lançou uma música com o Caetano Veloso. O Caetano Veloso está cantando uma música do Kleber Lucas, Deus Cuida de Mim. A Globo está lançando uma novela gospel. Não basta um programa, um quadro no Altas Horas, um quadro da música gospel. Música gospel no Altas Horas. A Globo debocha dos crentes. A Globo faz seriados e exibe conteúdo debochando dos evangélicos, fazendo conexão direta de que pastores são usurpadores, são ladrões. Faz isso com muita frequência, desdenha da igreja, debocha da igreja, mas percebe que está perdendo uma fatia do bolo muito grande do mercado e aí está seduzindo os crentes que são fracos e oscilantes na sua fé, pessoas que não são firmes. Se você não consegue ser firme nem com a Rede Globo, imagine com o pecado, imagine com o diabo, irmão. Se você não consegue desligar dessa porcaria, imagine com as outras coisas. Eu fico pensando que nós temos muita fraqueza de posicionamento. Nós flexibilizamos demais, negociamos demais. Então, os crentes assistindo o cantorzinho gospel, que vai lá, não, porque nós temos que falar para todos, alcançar a todos. Isso é balela. Você está indo lá porque amanhã tu quer fazer um show de 50 mil, você quer aparecer na Globo, você não está indo pelo reino de Deus, e a Globo não está te levando pelo reino de Deus. Porque se ela não for pela morte de Cristo, ela não irá por você cantando, seu bobão. Bom, mas enfim, a Globo está lançando uma novela gospel. Eu já vou mostrar aqui o vídeo do Kleber Lucas falando que a música da harpa cristã, lindíssima,
Alvo mais que a neve, a música é preconceituosa. Porque se você aceitar Jesus, você fica branco como a neve. E ele falando ali pro Caetano Veloso. Eu vou falar isso aqui para você. Vou mostrar o vídeo disso aqui que você está lendo aí na tela comigo. Beleza? Mas antes disso, deixa eu mostrar para você, então. A Globo vai lançar esse negócio aqui, ó. A Globo vai lançar uma novela. Portal do Trono, estou colocando para vocês. Globo divulga primeiro teaser da novela Gospel. Vai na fé. E vai ter muito trouxa evangélico assistindo essa... Bom, mas enfim, tá aqui, ó. Ó, um trechinho para vocês. Aí ela acorda lá cedinho. Eu vou na tá? fé todo dia, de sol a sol. Meu nome é Sol. O nome dela é Sol. Vivo na luta. Vai no lá, corre, aquela vida sofrida e no tal, mas ela Deus mantém a do sua céu. fé com a sua família e tal, blá blá blá, bem bonitinho, tem Então um faz momento que de nem oração ali na sua Vai na casa, esperança, né? vai na alegria, vai na fé. Vai na fé. É a nova novela da Globo, e os evangélicos vão assistir. Os evangélicos vão assistir. Porque não conseguem se posicionar contra aqueles que debocham da fé, debocham dos crentes. Fazem programa, inclusive exibem programa com os seus atores, né? Vou ser mais específico, atores do casting da Globo, fazem papéis debochando de Jesus, colocando Jesus trans, debochando da fé cristã. Aí os evangélicos assistem a programação, não conseguem, né, serem firmes para dar um recado. Bom, enquanto o Kleber Lucas está falando essa bobeira aqui que eu vou mostrar para você agora, e vamos desconstruir essa fala do Kleber Lucas, dizendo que o alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Meu irmão, ele consegue falar que essa música lindíssima, lindíssima, que fala sobre remissão dos pecados, não tem a ver com cor, não tem a ver com raça, é uma metáfora para a purificação de acordo com 3 textos bíblicos, é uma referência ao sangue de Cristo nos purificando do pecado, não tem a ver com uma lacração racial. Olha aqui, voltando, vamos colocar aqui o trecho dele falando? Bora lá, vou colocar meu fone para você ouvir. Bora aí, ó. Tem um hino que fala o seguinte: alvo mais que a neve. Se você aceitar Jesus, você vai ficar branco como a neve. Isso é cantado por brancos e negros com lágrimas. Porque ele já cantou isso, gente. Ele já cantou isso. Meu Deus. O que aconteceu com esse cara, velho? tem uma melodia lindíssima. Porque o discurso, às vezes, nefasto, um discurso de dominação, ele está embalado, ele tem uma entrega muito boa. De uma melodia. Olha as palavras. A Bíblia é nefasta, Kleber Lucas. A Bíblia é um discurso de dominação, Kleber Lucas. Não basta você ter financiado um terreiro de macumba. Não basta você ter colocado o teclado e cantado uma música no terreiro junto com pais de santos. Você está falando que a Bíblia é nefasta, Kleber Lucas. Você não tá... Essa música é um versículo bíblico, Kleber Lucas. Você ainda lê a Bíblia, cara. Essa música que você está falando que é um discurso nefasto e dominador é um versículo bíblico. E eu vou provar para você. Melodia linda, de uma memória familiar, de uma memória comunitária, todo mundo cantando, de olhinhos fechados, de mãos levantadas. De olhinhos fechados. Poxa, ainda tem um tom de deboche, ainda tem um tom de desdém com as emoções dos irmãos. Ou ajoelhados, ou um coro cantando, branco como a neve, porque o sangue de Jesus me torna branco. As ideias de embranquecimento estão lá no hino. Então, há um distanciamento, há um caminho. Tem um hino que... O sangue de Jesus me torna branco. Kleber Lucas, isso não tem a ver com raça, Kleber Lucas. Isso é uma linguagem comparativa para a remissão dos pecados. E branco como a neve está se referindo também à santidade de Cristo. Neste caso, eu vou citar aqui para o Kleber Lucas, porque o Kleber Lucas ele esqueceu da Bíblia quando ele tentou lacrar, né, para ficar igual ao discurso da esquerda, dos esquerdistas. Porque esquerdista tem uma diferençazinha com o Caetano. Ele tentou lacrar. Kleber Lucas, vamos ver o que diz Isaías. Vamos lá? Isaías capítulo 1, versículo 18. Vinde, pois, e arrazoemos, vamos refletir, diz o Senhor.
ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, assim se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes e fostes rebeldes, sereis devorados a espadas, porque a boca do Senhor o disse. Sabe qual é o título deste trecho que o profeta Isaías está sendo usado por Deus para profetizar? É um convite à graça, está se referindo ao poder redentor e salvífico de Cristo, Yeshua, o Machia. Então, o sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário nos purificaria de todo o pecado. É uma metáfora para a redenção. Cores fortes e a cor que faz referência ao brilho, à pureza. E quem estabeleceu isso foi Deus. Sabe por quê? Quando Moisés ele criou a indumentária, a vestimenta do sacerdote, dos levitas, o branco era uma referência a Deus. E foi Deus que mandou Moisés fazer daquele tom, naquelas cores. Você entende? Então, é uma referência que ele estabeleceu à santidade. Não tem a ver com raça. Vamos ler mais um versículo aqui, para acabar com esse argumento de esquerdista que já teve o cérebro fumado. Apocalipse, capítulo 1. Vamos lá. Apocalipse, capítulo 1, versículo 14. É o 14 em diante, mas eu vou ler só o 14. Apocalipse, capítulo 1, versículo 14. Diz assim: a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, como a neve, os olhos como chama de fogo. Apocalipse, capítulo 1, versículo 14. Está falando de quem? A visão que João, na ilha de Patmos, teve sobre Jesus, ele vindo. Seus olhos como chama de fogo, seu cabelo branco, branco como a lã, branco como a neve, referência à santidade. Não tem a ver com raça, é uma linguagem metafórica, comparativa, para uma referência de pureza, de purificação. Não é uma lacração. Vamos outra? Salmo. É um outro texto muito importante. Salmo 51. É um salmo que o salmista está arrependido, ele está fazendo um convite ao arrependimento, está falando sobre ele mesmo. É uma confissão e arrependimento. O salmista ele está quebrado. Quem aí é estudioso da Bíblia sabe por que esse é um salmo de confissão e arrependimento. É uma referência ao pecado, estágio de pecado, de você entende que você pecou e agora você clama pelo arrependimento. Salmo 51, versículo 7. Olha o que o salmista disse. É assim, ó: purifica-me como isopo, e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Purifica-me, ó Deus. Me purifica. Eu poderia citar outros versículos aqui, mas não vou citar, já basta. Eu citei para vocês 3 versículos que fazem referência direta da palavra branco como a neve. A música que ele está falando, usando por conveniência, só para bagunçar a cabeça dos irmãos, para ser um discurso de conveniência, de um marxismo cultural, de uma dívida histórica, né? Da crítica racial marxista, é só para dividir. E agora dividir os evangélicos, dividir os cristãos. Não vai prosperar, não vai prosperar. Essa gente não tem nem, precisa melhorar o argumento, porque este não deu, muito fraco. Muita confusão, inclusive intelectual, muita fraqueza, inclusive intelectual. Quis lacrar, mas se deu mal. Vergonha. Icabode. Foi-se a glória de Israel. Um abraço. Tchau, tchau.